começando mais um Entre Elas, o nosso espaço de conversa e conhecimento sobre e entre elas. Eu sou a Natália, nutricionista, especialista em nutrição esportiva, nutrição estética, comportamento alimentar e amante da psicanálise. Aqui nós temos um espaço onde nós conversamos sobre maternidade, saúde mental e também finanças. Hoje nós estamos aqui com a Paula Sá, que vai falar um pouquinho pra gente sobre como começar a investir, quais são os produtos. Ela, nossa querida, já faz isso há 20 anos e especialista em investimentos. Conte para nós, por onde começar a investir quando nós estamos engatinhando nesse assunto? Nath, primeiramente queria agradecer a oportunidade de estar aqui de novo, né? Compartilhar o conhecimento, ajudar as mulheres, né, a entrarem nesse universo que é tão masculino ainda, né? Felizmente evoluímos muito, mas ainda assim a gente sabe que os homens ainda dominam esse mercado. Nath, assim, a gente tem N formas de começar a investir, né? Acho que o primeiro contato das mulheres com o investimento é através dos bancos mesmo, né? Por meio do Itaú, né? Dos bancões, né? Bradesco, né? Alguns bancos digitais também, hoje em dia você tem acesso a investimentos. As corretoras de valores, né, que aí você já consegue entrar na parte de renda variável, plataformas de investimento, que aí você tem os investimentos de forma mais abrangente, que você tem de todas as casas, né? Vou dar um exemplo, por exemplo, a XP, que tem investimento de todos os outros bancos, né? Então você tem a alternativa de investir num CDB do Itaú via XP, por exemplo. Você tem lá dentro investimentos de todas as casas. Então acho que o primeiro contato das pessoas, mulheres, é por meio dos bancões mesmo, né? E aí é aquilo que a gente até falou um pouquinho antes, né? Você tem a alternativa de ter um gerente que pode te auxiliar ou um assessor de investimento quando a gente está falando das plataformas de investimento, né? Você tem esse serviço de forma... Não é gratuito, porque você está pagando aquilo de forma indireta, mas você não vai ter um custo adicional para ter esse atendimento, né? Mas eu acho que o primeiro ali vai acabar sendo o seu gerente de banco que vai te ligar e te oferecer algum produto, né? Geralmente é o CDB. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um assessor ou procurar um banco mesmo? Eu acredito que procurar. Sim. E quais são os produtos que a gente tem que observar quando nós queremos começar? Tá. Acho que um pouquinho antes da gente falar de produto, acho que é legal a gente, um pouquinho antes, né? Que é escolher o gerente e o assessor, né? Isso é importante. Porque é importante você, quando a gente escolhe um gerente e um assessor, assim como tem gerentes bons e ruins, assessores bons e ruins, médicos bons ou ruins, relacionamento, a primeira coisa. Então você tem que ter afinidade com o seu assessor e gerente, buscar indicações, né? Pessoas que tenham referências, né? Às vezes uma segunda opinião, falar, o gerente me ofereceu isso, para algum amigo que conheça, o que você acha, até para você, né, ter alguma noção. Mas eu acho que assim, os primeiros investimentos vão ser aqueles mais tradicionais mesmo, que é o que a gente escuta, né? Que é um CDB do banco, aquele primeiro CDB que a gente usa, o pós-fixado. O que é um CDB? CDB Explica pra gente o que é um CDB, título, que eu acho que tem muita gente que não sabe. É um título, né? É um crédito de desconto interbancário, né? O CDB nada mais é do que você emprestar o seu dinheiro ao banco. Então, o Itaú, você está pondo dinheiro lá, ele vai usar aquele seu dinheiro para N negócios, né? Geralmente emprestar para outros tipos de negócio, e ele vai como que ele vai te remunerar? Por meio de juros, né? Então você recebe lá X% do CDI, é a nomenclatura que a gente usa, né? Então você vai usar lá um termo que é 100% do CDI, tá? Então, o que é o CDI? Vamos lá. CDI... Quem não sabe CDI, o que é CDI? CDI é uma taxa, né? É uma taxa interbancária, né? Que você usa de referência, mas ele é basicamente a Selic, tá? Então, sim. Selic, vamos usar Selic. Então, essa taxa, quando a gente usa o termo 100% do CDI, nada mais é 100% do CDI, é o próprio CDI. 110% do CDI. Vamos imaginar que o CDI é 10%. 110% do CDI,
seriam 11%. Então, você seria remunerado a 11% ao ano, tá? Estou usando exemplo, números redondos só para ficar mais fácil de exemplificar. Então, você tem esses títulos, né? Desculpa, eu falei crédito, não, é certificado, tá? Desculpa, só corrigindo. Enfim, aí você tem esses títulos que são super fáceis de você acessar no seu banco. Dá para acessar até pelo aplicativo do banco, super fácil, né? Geralmente são os primeiros lá, a introdução. É assim, você entra lá no aplicativo do seu banco, né? Vamos lá. Pessoa que não sabe nada. Você busca lá renda fixa. A pessoa que não sabe nada. A pessoa entrou lá no aplicativo do banco, lá a parte do Invest. Primeira coisa que o banco te joga é aquele análise do perfil. Aí você faz aquele questionário lá. Exatamente. O que é esse análise do perfil? Conta um pouquinho para quem não sabe. Esse se chama Suitability, né? Que é o seu perfil de risco. Suitability, Aí você vai responder lá. E para quanto tempo você precisa do seu dinheiro, né? Ele sempre pergunta isso. Se o dinheiro que você tiver, se esse dinheiro que você tiver investido, ele oscilar e virar menos do que você tem, o que você faria? Então ele te faz essas perguntinhas para entender se você tem apetite a risco ou não, né? Então isso é muito importante. Por quê? Porque ele vai te oferecer produtos que sejam adequados ao seu perfil. Eu acho que assim, por mais que você tenha um perfil agressivo, acho que para você começar, eu não sugiro que você comece por ativos mais agressivos de risco, mesmo que você tenha um perfil. Acho que é legal você conhecer e estudar. Quando você vai entrar nesses ativos... A primeira coisa é sentar e estudar. Não, lógico, né? Você não vai virar um especialista, não adianta, a gente tem que delegar, né? Porque senão vira uma profissão. Então, você vai virar especialista, né? É o que você falou, a gente tem que delegar, não tem como, né? Mas você tem que saber basicamente aquilo que você está fazendo, né? Então, esse é um primeiro ativo, mas assim, palavras-chave, tá? Para você saber que são características dos ativos. Então, você tem lá o pós-fixado, que é justamente isso, que ele vai acompanhar a taxa Selic. Então, a Selic subiu, os seus juros, né, a remuneração do seu ativo vai subir, a Selic caiu, ele vai acompanhar a Selic. Vai cair também a remuneração, não é que você vai perder o dinheiro, os seus juros vai diminuir, não é que ele vai ficar negativo. Vai render menos. Exatamente. Liquidez diária, isso é importante as pessoas entenderem. O que é a liquidez diária? Pedir o resgate do dinheiro, ele vai entrar no dia na minha conta. Então, isso é importante você saber que você precisa desse investimento que ele seja líquido, né? E são essas palavras-chave. E o CDB tem uma outra característica, que é uma camada acessória de garantia, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, tudo bem, você está num Banco Itaú, legal, porque é um bancão, a chance do banco quebrar é pequena, então seu risco num ativo como esse é a instituição financeira quebrar, né? Só que, às vezes você vai para uns bancos menores, o risco vai aumentando. Então, quanto maior o risco, também vai ser maior a taxa. Sempre vai ser assim. E aí você tem esse fundo garantidor de crédito, ele é uma instituição privada, ele não é um fundo governamental, mas ele te garante até R$250 mil por instituição financeira e por CPF, que se essa instituição quebrar, ele vai te devolver até R$250 mil daquilo que você tem investido. Então, se você tem 100 mil, você vai receber 100 mil. Então, você tem essa garantia, como se fosse um seguro, tá? Que legal. E esse fundo de garantidor de crédito é privado? Eu não sabia. Ele é privado, Foi uma iniciativa dos bancos para trazer uma segurança maior para os investidores de CDI? O Fundo Garantidor de Crédito. CDB, quer dizer? Não sei de onde ele surgiu. Se é uma iniciativa dos bancos, mas não é governamental, ele é uma instituição privada. Não sabia. Eles contribuem, é lógico que quem emite o CDB, existe um valor ali que você paga por um prêmio, né? Eles contribuem. É uma garantia, um seguro, né? Quando é a mesma coisa que a taxa administrativa. Sim, existe dentro do valor do spread desses títulos, tem uma parte que vai para o Fundo Garantidor de Crédito, justamente para garantir essa segurança, né? Que legal. Me fala um pouco sobre a diferença aí entre renda fixa e renda variável, né? E o que o perfil de investidor interfere na escolha de cada uma dessas opções. Tá.
Quando a gente vai para renda fixa, tá? A renda fixa, como eu falei, eu só peguei a renda fixa mais básica, que é o pós-fixado, que ele acompanha a Selic, tá? Ele não é fixo, se você pensar bem, pela lógica, porque a Selic, ela varia, certo? Você tem lá o Copom, que decide a taxa de juros, então mês sobe, mês cai, são trimestrais, mas ela varia. Quando você vai para a renda variável, basicamente você tem menos previsibilidade. Aqui você tem previsibilidade da Selic. Na renda variável você não tem tanta previsibilidade e as ações, que são a renda variável, elas oscilam mais. Então ela varia. Outra característica, aqui você é sócio da empresa. Então eu tô recebendo da participação. Então assim, o que as ações elas significam? É a valorização daquela empresa. Subiu, desceu, subiu, desceu. Então eu vou lá e viro sócio da padaria, né? Quanto que vale a padaria? Ah, a padaria vale 1 milhão, agora a padaria vale 1,5 milhão. Então é o valor das ações. Eu participo dos lucros da empresa. Aqui não, aqui eu estou emprestando dinheiro, estou recebendo juros, eu não sou sócia do Itaú. Tá? Então essa é basicamente a diferença. Aqui é uma dívida, aqui eu sou sócio. Tá? Então, basicamente essa é a diferença. E isso torna a renda fixa mais segura. Mais segura, mas assim, não é que a renda fixa ela é 100% segura por ser renda fixa, porque é aquilo que eu te expliquei, vai depender do seu emissor também. Porque se você vai para um ativo que não tenha o fundo garantidor de crédito, de um emissor, de uma empresa que também não é tão segura, às vezes você tem mais risco do que na renda variável. Ah, é? Porque aqui ela oscila, mas não necessariamente é uma oscilação, é oscilação de mercado, mas não necessariamente essa empresa vai quebrar. Isso aqui pode ser momentâneo, aqui pode ser definitivo, né? Você pega, por exemplo, um crédito privado, né? Que aí, quando a gente fala em crédito privado, só um exemplo, mas que não é banco, né? Uma empresa que emitiu uma dívida. Comprei uma debenture, que é uma dívida de uma empresa. É renda fixa. Ela é pós-fixada das Americanas. A Americanas quebrou e não pagou. Eu não tinha fundo garantidor de crédito. É renda fixa, não é? É. Entendeu? Então, assim, não necessariamente a renda fixa ela é mais segura. Então, assim, aqui eu poderia ter ações da Petrobras. Subiu, desceu, mas eu continuo sendo dono da Petrobras. A Petrobras aqui não quebrou, entendeu? Então, depende muito da situação. Então, às vezes as pessoas, elas assumem que a renda fixa é mais segura, mas às vezes você entra numa roubada também, entendeu? Tá. E qual que é o primeiro produto que você tem que pensar quando você vai começar a investir? Então, acho que o CDB é um, e tem também o Tesouro Direto, tá? Que são títulos do governo. O Tesouro Direto, ele é uma plataforma do governo que você compra os títulos dele de forma direta. Então, eu vou lá na plataforma www.tesourodireto.com.br. Comprei lá uma LFT, que é uma letra financeira do Tesouro. A letra financeira do Tesouro, ela tem basicamente essas mesmas características desse CDB pós-fixado Selic, que eu expliquei, tá? Só que ela não tem fundo garantidor de crédito. Mas também você tem garantias do governo. Quem está emitindo a dívida é o governo. Então, assim, se o governo der calote, aqui a situação realmente é muito catastrófica no país, entendeu? Então, assim, em tese é seguro. É seguro. E assim, tem vários títulos do governo, vários, tem vários títulos. Tem, assim como os CDBs também tem vários tipos de CDBs que tem características de pré-fixado, pós-fixado, IPCA, que são títulos com inflação, tem combinações, enfim, são inúmeros, né? Mas é que se a gente for entrando em muitas categorias, fica um pouco complexo, né? E aí, de novo, a gente tem que planejar, a gente está falando do primeiro, esse é a introdução, é o basicão. Vamos pensar que o primeiro que é a sua reserva de emergência, que é o dinheiro que você precisa para ter imediatamente quando você precisa. Tá. Então, assim, primeiro você precisa saber para que você está guardando dinheiro. Claro, exatamente. Se você está guardando para hoje, para amanhã ou para 5 anos. Exato, ou 50, né?
E aí você planeja o produto que você vai utilizar baseado nisso. Exatamente, totalmente baseado dentro do seu planejamento, os seus objetivos de curto, médio e longo prazo e dentro do seu perfil de risco também, né? Porque assim, o seu perfil de risco ele também vai mudando ao longo da sua vida, né? Porque você tem o tempo ao seu favor quando você é mais novo. Então você pode tomar posições mais agressivas, né? Quando você é mais novo, porque você tem o fator tempo ao seu favor, né? Quando você está mais velho, por exemplo, você fala assim, Porque quando a gente fala de renda variável, a gente tem que olhar um horizonte de longo prazo. Quando a gente olha a renda variável no longo prazo, é que ela realmente entrega valores altos acima da renda fixa. Então, a gente sempre recomenda a renda variável para períodos longos. Só que se você já tem uma idade avançada, não tem sentido você colocar na renda variável, certo? Porque você vai precisar daquele dinheiro em breve, né? A não ser que isso seja, eu estou fazendo uma poupança para o meu neto, enfim, entendeu? Então, assim, a gente tem que ir calibrando isso. Quando a gente fala de financeiro, o que é longo prazo, de fato, o que é médio prazo e o que é curto prazo? Bom, depende muito da realidade do país, por incrível que pareça, tá? O longo prazo no Brasil é 10 anos, nos Estados Unidos é 40. Entendeu? Você não consegue se planejar muito mais que isso no Brasil. É verdade. Jura? Então, por exemplo... 10, 20 é longuíssimo, 20 anos é longuíssimo prazo. Nos Estados Unidos as pessoas se planejam para 30, 40 anos, entendeu? Mas assim, é o que você vê na sua prática. Não, isso é uma realidade mesmo, porque as pessoas não conseguem se planejar no Brasil muito mais que isso mesmo. Mas isso é uma falta de cultura financeira, né? Não é só falta de cultura, é falta de previsibilidade econômica no país. A gente não tem... Quantas pessoas têm uma carreira de 20 anos na mesma empresa? Ainda mais hoje, né? E econômica, instabilidade econômica, né? As pessoas perdem emprego muito mais no Brasil, então elas não conseguem se planejar mesmo. Vamos dar uma pausinha para o intervalo e a gente já volta, tá bom? Oi pessoal, eu sou a Thaís Nascimento, professora e pedagoga, estou aqui novamente com vocês para abordar hoje o tema da importância dos pais no auxílio da educação e desenvolvimento dos filhos. O interessante é dos pais também darem autonomia adequada, tarefas que as crianças possam realizar sozinhas, ao invés de fazer por eles. Isso ajuda no desenvolvimento de raciocínio, no poder de escolha, no saber falar não no futuro, e não só dentro de casa, mas no social, dentro da sala de aula. Quer saber mais sobre esse universo e como ele pode transformar vidas? Então, me acompanhe aqui na TV Pique Zap e na TV Aberta São Paulo. E é claro, também estamos nas redes sociais. Siga e fique por dentro de tudo.
assunto porque está muito interessante aqui. Então, o tipo de ativo não sei se é ativo que fala, mas o tipo de produto que você vai escolher é muito baseado, então, no prazo que você busca? Que você, o prazo daquele seu do objetivo que você coloca para aquele dinheiro, né? Porque quando você está guardando dinheiro, você tem que colocar um objetivo, né? Até porque, falando da parte, né, comportamental, é mais fácil a gente guardar dinheiro quando a gente coloca um propósito naquilo. Que guardar dinheiro pura e simplesmente as pessoas não guardam, né? Até você que estuda isso, você sabe, né? Tem que pôr propósito nas coisas. Então, quando a gente traça objetivos enfim, né, metas e tal, a gente põe prazo nas coisas, senão você nunca alcança, né? Então, que nem eu falei no anterior, a gente, né, sempre contribuir para os objetivos de curto, médio e longo prazo ao mesmo tempo, para a gente também não esquecer os de longo. E o investimento ele vai ter que casar justamente com o prazo daquelas metas. Mas você trouxe aqui pra gente que uma renda variável é mais interessante no longo prazo. Para um investimento de longo prazo. Sim. Aí, quando você fala longo prazo aqui no Brasil, é 10 anos. É diferente, né? Porque o planejamento de longo prazo no Brasil, a gente não consegue ter tanta previsibilidade para períodos mais longos, entendeu? Então, assim, você nem consegue encontrar produtos por exemplo, de renda fixa com mais de 10 anos, entendeu? Enquanto nos Estados Unidos você tem investimentos, títulos de renda fixa de, sei lá, 30, 20 anos, entendeu? E esse é o período em que o investimento fica alocado naquele produto, interfere também em outras taxas, não? Depende. Em que sentido você quer dizer? No imposto de renda, por exemplo. Sim, o imposto de renda, depende do ativo, tá? Mas falando em renda fixa com imposto de renda, vou pegar o caso do CDB. O CDB, ele incide IR, tá? Ele é descontado na fonte quando você resgata. Então, ele começa em 27%, tá? Então, ele vai caindo a alíquota de imposto de renda a cada 6 meses e ele chega em 15%, que é a menor alíquota, tá? Então, depois de 2 anos, ele chega em 15%. É a menor alíquota que você vai ter. Aí você tem outras categorias de investimento, que são LCIs, LCAs, CRI, CRAs, que são isentos de imposto de renda. Esse aí é tudo renda fixa. Tudo em renda fixa, na categoria de renda fixa. Mas aí você tem algumas variações, que é a questão da liquidez, que é a questão do fundo garantidor de crédito. Então, assim, você vai tendo essas diferenças que você vai alocando nessas questões de perfil de investidor. E o prazo, porque quando você vai por uma LC e LCA, por exemplo, são ótimos, não tem imposto. Explica para o pessoal o que é uma LC e LCA. Vamos lá, então a gente tem lá o CDB, que é do banco, né? Que ele empresta lá o dinheiro. O Tesouro Direto, que é do governo, o CDB, que é do banco. A LC e LCA, os bancos emitem também, só que eles pegam aquele dinheiro para uma finalidade específica, que são projetos imobiliários, LCI, letras de créditos imobiliários, ou LCAs, que são letras de créditos agrícolas, tá? Esses ativos, eles não incidem imposto de renda, tá? Eles têm o fundo garantidor de crédito também, que é aquela proteção, só que agora você tem que ficar pelo menos 90 dias investido. Então, já é um investimento que já não serve, por exemplo, para você pôr na reserva de emergência. Entendeu? Uhum. Então, esse já é um ativo que a gente não consegue contar com ele para esse tipo de investimento, entendeu? Então, assim, de novo, então você tem que saber para que você vai usar aquele dinheiro. Sim. Qual o objetivo, entendeu? Aí você vai tendo outras categorias, aí você já tem fundos de investimento, assim. O universo de investimentos, ele é infinito. Tá, depois da LCI e LCA, você falou CRA? CRI e CRA. CRI e CRA. Que também é a finalidade de investimento também imobiliário e agrícola, tá? Só que o CRI e o CRA, eles não têm fundo garantidor de crédito. Então, assim, quanto maior o risco, maior o retorno. Maior o retorno. Então, você vai aumentando as taxas. Então, beleza. Então, eu vou pôr achei interessante um CRI e o CRA. Só que aí, você já vai entrar numa coisa um pouquinho mais profunda, que você tem que conhecer um pouco de quem que está emitindo aquele CRI e CRA. Quem que é o emissor? Né? Por exemplo,
enfim, vamos pensar no agro, né? Enfim, no imobiliário, sei lá. É uma empresa, uma incorporadora. Então, assim, você vai ter que aprofundar um pouco mais na empresa. E onde é que você acha essa informação? Porque quando você entra no aplicativo do banco... Você tem lâmina lá para te explicar. Lâmina que te explica. Das emissões, sim. Quando alguém te oferece um CRI-CRA, ele vai te dar uma lâmina para você avaliar o investimento. O risco vai ter um negócio que a gente usa que chama rating, né? Que é o rating do produto. Então, são agências de risco que classificam o risco dos ativos. Então, tem a Moody's, a Standard & Poor's, tem a Fitch, enfim, são agências que classificam o risco desses ativos. E aí você utiliza isso por base para ter mais uma ou menos segurança. Uma segurança, que também não é garantia, mas é o que a gente tem ali de parâmetro de mercado, né? Tá. O que mais você pode falar sobre os produtos de renda fixa? De renda fixa, eu acho que assim... Basicamente são esses. Eu acho que a gente não precisa aprofundar termos gerais, muito, porque assim. aí a gente já vai começar a entrar em coisas assim, você tem trava-corrupção, umas coisas muito sofisticadas, acho que esses a gente já cobre bastante o mercado, que eu acho que são os mais usuais, assim, que tá acessíveis ao mercado. Não quer arriscar tanto, né? As opções. Foca no CDB. Renda fixa, aí você pode escolher entre Tesouro Direto, CDB, LCI e LCA. Só que aí dentro disso, a gente tem, mesmo dentro dessas classes de ativo, a gente vai ter categorias que são os pós-fixados, que acompanham a Selic, o pré-fixado e os de inflação. Tá, só um exemplo. Vamos lá. Então, explique aí, para nós. Pré-fixado, basicamente você sabe qual é o juro que você vai receber imediatamente. Diferente da Selic, que ele pode variar, porque ele vai acompanhando a Selic, ele vai ser um juro. Então, assim, eu vou fazer um título pré-fixado, um CDB, mesmas características, pré-fixado a 12% ao ano. Então, eu já sei que lá no final, quando o meu título vencer, eu vou receber 12% ao ano, tá? Uhum. Só que esses títulos, é muito técnico para explicar o que é marcação ao mercado, não é o ideal você usar ele se você precisar resgatar, porque tem um negócio que chama marcação ao mercado, que é um pouco técnico para eu explicar, mas o preço dele oscila, o título. Então, se você retirar antes da hora, você... Pode ser que você perca. Pode ser que você perca? Que você perca mesmo, e não que você renda menos. Não, que você perca. É? Porque você vai vender o seu título mais barato do que você comprou. É como se fosse um mercado de títulos. Se você carregar até o final, você vai ter exatamente aquilo. Você vai receber os 12%, só que se você precisar resgatar, o valor do título oscila, que é o que é a marcação ao mercado, entendeu? Que aí é como se você estivesse vendendo para um terceiro. Então, é mais ou menos isso. Então, assim, o título pré-fixado, ele tem essa característica que se você, às vezes, precisar sair antes, né, você pode perder na hora que você resgata. Então, não é o ideal. Tem gente que fica fazendo especulação com esses títulos, né, que ele sobe e desce o preço do título. Mas, assim, não é o recomendado. Aqui a gente já começa a entrar Não, mas é curioso. Mas não é ruim, porque se você quer um horizonte de longo prazo, você tem total previsibilidade. Você fala, eu sei que eu vou receber 12% ao ano. Por exemplo, aquilo que a gente estava falando de imóvel. É um cenário ótimo. Eu tenho dinheiro para comprar minha casa. O aluguel está 0,5% ao mês. E eu sei que eu vou pagar, eu vou receber 15% ao ano de juro. Tá lá, é 15%. Eu sei quanto que eu vou pagar de aluguel. Você entendeu que é um cenário legal? Eu estou aqui previsível e eu sei mais ou menos quanto que vai ser o aluguel. Entendeu? Sim. Então ou às vezes eu posso usar um consórcio, que eu sei que os juros de 20 anos... Então eu travo meu dinheiro a 15% aqui e quando eu coloco lá num consórcio em 20 anos, os juros no período vai ser menor do que esse.
Então, você tem essas ferramentas. Então, assim... O consórcio é uma coisa que vale quando Depende. você pensa em comprar um imóvel? Depende, vale, depende. Se você tiver uma parte para você dar uma entrada, um lance, você consegue receber, vale a pena. Mas assim, o consórcio não é algo que você deve antecipar. Ele é algo que você não deve antecipar. É para você pagar ele em 20 anos. Porque não vale a pena antecipar. Porque o ideal é que você fique com aquela parcelinha mesmo. Tudo depende do momento de mercado, entendeu? Depende quanto está os juros no momento, se vale a pena você tomar um crédito imobiliário ou fazer um consórcio. Então, toda decisão de compra de imóvel, investimento, ela tem que ser avaliada no momento de mercado. E agora que a taxa Entendeu? Selic está alta, de repente... Às vezes o consórcio vale a pena, entendeu? Então, assim, tudo vai ser avaliado no momento de mercado. Certo. E aí, então, você explicou um pouco da pré-fixada. Agora, explica um pouco da pós-fixada. A pós-fixada foi a primeira que a gente falou, que é da Selic. E aí a gente tem uma outra categoria que é a de inflação, por exemplo, que são os IPCAs+, que é uma combinação de um pós-fixado com um pré-fixado. Ele acompanha tanto o IPCA, que é o nosso índice Essas categorias, elas servem para tanto títulos do Tesouro Direto, quanto CDBs, quanto LCI e SPCA, são coisas que você tem que olhar na hora de comprar o produto. Exatamente. Tá. Mais comum em CDBs e governo e Tesouro Direto. Aí você vai ver lá, IPCA mais 8%, IPCA mais 7%. O que é? É um componente que acompanha o nosso índice de inflação, que é o índice de preços de crédito amplo, né, que é a nossa inflação, mais um fixo. Então, assim, você tem uma parte pré-fixada e uma parte que acompanha a inflação. Então, ele tem essa característica de ser... É bom, se você tem uma perspectiva de inflação alta, que você fala, pô, tô corrigindo, não vou perder o poder do meu dinheiro e ainda tem um componente fixo. Mas esse também tem aquela característica do pré-fixado de não poder tirar antes, porque você tem pode uma variabilidade ali do valor. Do valor, exatamente. Vamos parar mais uma vezinha para o próximo intervalo e em breve nós estaremos aqui novamente com algumas perguntas mais pontuais. Olá, como vocês estão hoje, pessoas? Eu sou a Natália Duarte, também conhecida como Nath Nutricionista nas redes sociais, e hoje o tema é nutrição esportiva. O que é que você deve mudar na sua alimentação quando você for começar a treinar? Você começou a treinar agora e era sedentário? Você não precisa fazer grandes mudanças na sua alimentação. O que você precisa prestar atenção é transformar a sua alimentação no mais natural possível. Ou seja, alimentos o mais próximo do de verdade, alimentos mais próximos do que seriam na natureza, pois assim você vai tirar os aditivos e vai tirar conservantes da sua alimentação como um todo, o que vai trazer muito mais saúde. Tirando esses elementos da sua alimentação, você vai tornar o seu corpo mais limpo, então ele vai funcionar de uma forma melhor. E é isso que a gente precisa quando você começa a treinar. Então, arroz, feijão, frutas, verduras, legumes, esses alimentos têm que ser sim a base da sua alimentação se você começou a treinar hoje. Gostou desse conteúdo? Mande a sugestão para o próximo tema lá na nossa rede social da PixUp TV. Beijo da Nutri! Meu nome é Conrado, sou consultor de inteligência da Broadfy. Imagino que você pode estar pensando, um canal de televisão só meu? Isso é muito grande para mim. Não, é exatamente o contrário. Quantas vezes a gente já não ouviu a mesma história? Empresas grandes, pequenas, de todos os tamanhos, gastam e gastam e gastam nas redes sociais. E qual é o resultado? Nada. Zero.
E por que não deu certo? Falta de estrutura. Com a Broadfi, o seu canal de streaming organiza todas as suas mídias em um único lugar. Isso vai te dar o poder de transformar os seus seguidores em telespectadores. Consegue enxergar a potência dessa mudança? É brutal! É uma revolução em todos os sentidos. E o mais importante, com a Broadfi, você não está sozinho. Nossa estrutura é completa, desde o planejamento estratégico até a exibição no seu canal. Agende agora uma demonstração. Aqui embaixo vou te mostrar tudo o que podemos fazer por você, por sua empresa ou associação. Voltamos mais uma vez aqui com a Paula e vamos continuar agora falando sobre investimentos. E eu vou fazer algumas perguntinhas para ela. E a primeira pergunta que eu quero te fazer é: quanto você precisa ter para começar a investir? Qualquer valor. Os investimentos no Tesouro Direto você começa a partir de R$30. Então não é muito. Se você entrar na plataforma de Tesouro Direto, R$30 você já começa a ter acesso aos primeiros investimentos. Então, É só, CDBs R$100 você já tem acesso. só se organizar mesmo Só se organizar. e começar a investir. Não tem Então, desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Quais são os erros mais comuns que você vê quando a pessoa está começando? Porque eu imagino que como você, como uma consultora... Que eu vejo comum você é deve acreditar... ver o cara as pessoas chegando para você depois que elas já fizeram bastante caca. Então, o que eu vejo muito é a galera investir, comprar aquelas, como chama? Título de capitalização, essa porcariada aí, achando que é investimento, seguro, achando que é investimento. Isso aí não é investimento, gente. Isso daí é... Você quer ajudar seu gerente, você ajuda. Isso daí não é investimento. Então, Dinheiro na poupança, pelo amor de Deus, dinheiro na poupança. Isso pra mim não tem nada pior que deixar o dinheiro na poupança. Ah, mas o próprio nome já diz, é uma coisa meio cultural, né? Mas lá de trás, é péssimo a pessoa a poupança. entendia que... Você sabia que o dinheiro na poupança não tem garantia, né? Não sabia Não tem não. garantia. Eu sei que a poupança não rende nada, né? Aliás, o dinheiro na conta corrente, ele tem menos garantia do que no CDB. Porque se o banco quebrar, o seu dinheiro não tem garantia. No CDB tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito. Mas eu acho que na conta corrente é mais um fluxo de caixa mesmo. Então, ali, mas né? às vezes as pessoas deixam o dinheiro parado na conta com medo de investir. Jura? É. Não tá nem na poupança e não tá nem investido, tá na conta corrente. Ah, mas eu não conheço, eu não vou investir, deixa o dinheiro parado. Além de estar perdendo a rentabilidade, né, tá perdendo o poder do dinheiro, e tá lá no banco digital, né? Sim, não tô entrando no mérito se é bom, se o banco é seguro ou não, mas tem menos garantia. Esse é um erro muito comum. Muito. A pessoa com medo de investir deixa o dinheiro parado na conta corrente. Em quais situações pode ser interessante você começar a investir em renda variável? Eu acho... A gente não falou muito sobre renda variável, não né? entramos Explica muito, primeiro mas pra assim, gente o que é a renda variável. É o que a gente tinha falado, que você se torna sócio das empresas. Eu acho que a renda variável, quanto antes você começar, melhor, né? Porque é justamente isso, a gente olha o horizonte de renda variável sempre no longo prazo, né? Então, acho que desde cedo você entender esse mecanismo da bolsa de valores, eu acho que é legal, entendeu? Assim, não especular, tá? A especulação é um negócio que eu acho que poucas pessoas dão certo fazendo isso e realmente é um ótimo negócio para você perder dinheiro. E eu trabalho com isso, eu sei, tá? Então, assim, você é novo, não mexa com isso. Invista em ações no longo prazo, comece cedo, porque justamente você tem o tempo ao seu favor. Então, só vale a pena você começar com renda variável se você tem um objetivo a longo prazo. Não só, mas assim, quanto mais cedo, melhor. Você gosta de renda variável? Gosto, mas mais lá fora do que aqui no Brasil. Ah, é? Hoje em dia você tem a possibilidade de investir lá fora, nos Estados Unidos, através de
praticamente todas as instituições financeiras, você abre uma conta internacional e investe na Bolsa de Nova York direto, em dólar. Hoje em dia é muito mais fácil, você compra lá as ações da Nasdaq, né? Você compra Nvidia, você compra Amazon, você compra Apple, direto, em dólar. Sem utilizar as corretoras daqui? Aqui do Brasil não precisa, você Tudo pode comprar lá direto. por uma conta internacional? Por uma conta internacional. Isso eu não sabia. Dolarizar é muito importante, aliás, uma dica aí para vocês, gente. Hoje está turbulento o mercado por conta do Trump, enfim, do tarifaço dele, mas assim, a gente olhar num horizonte de longo prazo, desde que o real existe, que fez 30 anos, o ano passado, olha o quanto ele perdeu de valor, né, em relação ao dólar. Quando o real foi criado era 1 para 1, né? Então, assim, a gente fala que o dólar ele é uma proteção contra a inflação. Então, dolarizar parte do seu patrimônio é muito importante. Que na verdade a volatilidade está no real e não no dólar, né? Então é sempre bom, pelo menos de 15% a 20% aí do seu patrimônio é importante dolarizar. E quando que você acha que deve ser começar? Qual que é a partir de qual valor, mais ou menos, você acha que a dolarização ela acaba sendo interessante? Nath, assim, acho que 10% pelo menos um pouquinho você tem que ter. Além disso, dependendo do que você coloca de planos e objetivos na sua vida, você pode já incluir o dólar justamente por isso. Às vezes, uma viagem, um intercâmbio, né? Porque assim, no final do dia, tudo é dolarizado na nossa vida. O nosso celular é dolarizado, nossa comida é dolarizada, né? O combustível é dolarizado. Então assim, por que não dolarizar se a nossa cadeia inteira é em dólar, tudo. Então, assim, a gente está vivendo dolarizado, só que o nosso dinheiro é em real. Então, assim, faz sentido a gente ter, né? Então, tem a viagem, tem às vezes um intercâmbio, tem um sabático. Eu queria que você me desse uma dica prática de como definir metas com propósito. Para guardar dinheiro, né? Para guardar dinheiro e investir também. E escolher os ativos, etc. Então, aí eu acho que a gente tem que buscar os nossos sonhos, né? Sei lá, acho que escrever uma lista de sonhos que você tem, né? Que são metas, nada mais é do que sonhos, que é palpável, né? Então, assim, eu acho que é um por vez, né? Não dá para você querer, vou desenhar lá 20 metas e falar, quero alcançar todas ao mesmo tempo. Acho que de todas as nossas, você escolher lá, né? Uma de longo, uma de médio, uma de curto, né? E você ir eliminando por vez, né? Então, assim, eliminei uma de curto, reponho, né? Você tem que priorizar, não tem muito jeito. E assim, poxa, se essa meta aqui está inalcançável com a minha renda hoje, então eu tenho que procurar outro emprego, eu tenho que investir num curso. Como é que eu vou como que eu vou melhorar minha renda para alcançar determinada meta? Se você não colocar no papel aquilo que você quer e escrever, assim como o planejamento financeiro, olhar conta por conta, você nunca vai saber o que você tem que buscar para atingir determinados objetivos e planos e metas e sonhos. E essa é justamente a próxima pergunta que eu vou te fazer. Como organizar a sua forma de juntar tendo um orçamento apertado? Por incrível que pareça, por mais apertado que seja, Nath, a gente sempre pode cortar alguma coisinha, né? Sempre tem alguma coisinha para cortar. Eu sei que às vezes a gente fala muito, fogo você falar, é o cafezinho. Mas assim, infelizmente na vida a gente tem que fazer sacrifício. Mas quando você abrir a conta do seu cartão de crédito, você pode ter certeza que alguma coisa você vai conseguir cortar. Entendeu? E tudo na vida é disciplina e constância. É a dieta, né, a saúde financeira, física, mental, é tudo disciplina. E o guardar dinheiro é a mesma coisa. Você começa pequenininho para depois você ir alcançando valores maiores. É a assinatura da televisão, que a gente falou já, que você deve ter mais de uma, né? Pô, eu assino Netflix, Amazon, Disney.
né? Vamos cortar uma, duas, vamos uma por vez, né? É aquele mimo que eu me dou uma vez por semana, ou 3 vezes por semana. Precisa comer em restaurante 3 vezes por semana, né? Então, assim, hoje em dia é normal levar marmita no trabalho, entendeu? Além de ser saudável, Eu indico bastante além de marmita. ser saudável, não, é sério, não é só questão financeira, é saudável. Então, assim, com certeza se você abrir e olhar, vai ter coisa que você consegue cortar. Dentro dessa questão de marmita, é interessante, porque eu costumo indicar que os pacientes levem marmita, né? Porque é uma forma mais fácil de controlar As além calorias, de quantidades, exatamente, porque você né? não se perde, né? Além de controlar quantidades, forma de preparo. Então, a pessoa ela sabe o quanto de gordura ela colocou ali, ela O sabe sal, tudo. exato, não é? Ela não fica refém de um restaurante. E isso eu escuto muito dos pacientes. Depois que eu comecei a fazer a dieta, eu economizei dinheiro. Uhum. E justamente por conta dessa coisa de parar de comer fora todos os dias. Como lidar com o medo de perder dinheiro quando você vai investir? Nath, você tem medo por falta de conhecimento ou por não estar adequado no investimento que você se alocou, né? Então, assim, se você tá com medo daquele investimento porque ele tá subindo e descendo e você não tem apetite para o risco, é que a gente fala, sua mão tá muito grande para aquele determinado investimento. Então, assim, o medo pode ser ou falta de conhecimento ou porque você tá no investimento errado. Então, você tem que adequar aquilo que cabe a você. E tá aí o perfil de investidor que a gente falou. Exatamente. No começo. Ou você vai conhecer melhor aquilo que você está investindo e tem que estar adequado. Aquilo que você me perguntou antes, né? Aproveita para perguntar, quando eu decido sair de um investimento que eu estou perdendo? Porque você primeiro precisa se perguntar por que você colocou seu dinheiro naquilo, né? Esse dinheiro é para quê? Curto, médio, longo prazo? Porque assim, se for de longo prazo e ele é uma renda variável, vai ser natural essa oscilação. Tudo bem, mas eu não aguento porque meu perfil é conservador. Quer dizer, já respondi a sua pergunta. O ativo errado. Já respondi a sua pergunta, tá errado. Entendeu? Então essas perguntas você tem que se fazer também. Qual é o meu objetivo? Qual é o meu perfil? Né? E falando de fundo, é até importante, talvez mais gente, fundo de investimento a gente escolhe pelo gestor. Tá? Então, assim, então é olhar a lâmina mesmo. Não, é o gestor. Principalmente em multimercado, que é o multimercado vai depender muito de quem está ali fazendo boas escolhas. Não se olha fundo de investimento por rentabilidade passada. Você tem que conhecer quem que está gerindo o seu dinheiro. Errou. Errei. Então, assim, quando eu saio de um fundo multimercado, se não for nenhuma dessas características, quando o gestor que você escolheu saiu. Entendeu? E aí você tem que ficar de olho, então, no gestor. Por que eu fui para aquela gestora tal? Porque eu conheço o gestor, porque é o Stuberg, porque é o fulano, porque é a Galápagos, é não sei o quê. Então, fundo de investimento, com exceção de renda fixa, que a gente tem algumas características, mas assim, renda variável, multimercados, a gente escolhe por gestor. Paula, agora eu quero que você faça um desafio para os nossos telespectadores, de alguma missão para eles fazerem aqui, a partir de agora, para conseguirem já começar a investir em algum lugar. Não, a primeira coisa é pegar todas as suas contas e pegar um aplicativo que você vai no mecanismo de busca de planejamento financeiro e colocar um por um lá o que você gastou, o que foi Uber, o que foi restaurante, tudo bonitinho para você saber exatamente quanto você ganha, quanto você gasta, quanto você vai conseguir economizar. Você conseguir colocar seus planos em ação. Muito obrigada pela sua presença aqui, adorei a nossa conversa mais uma Obrigada. vez. E eu agradeço você também, telespectador, por ter nos acompanhado nessa conversa. Tenho certeza que você deve ter gostado desse conteúdo e aplique isso na sua vida. Muito obrigada e esse é mais um Momento Entre Elas.